A magia está prestes a começar, digressores! Hoje você presenciará o encontro, o crossover, a colisão de dois mundos fantásticos. Nós vamos ver a colisão entre a fantasia e o Brasil! Nossa missão hoje é conseguir criar um mundo fantástico brasileiro. Nós temos que definir um momento em que isso vai acontecer para ver que tipo de fantasia, certo? Certo. E o Brasil tem alguns períodos históricos, certo? O Brasil tem o período pré-descoberta, certo? Tem o período do Brasil colônia, tem o período do Império, certo? Depois nós temos a Primeira República, a Velha República chamada. Depois nós temos, estou resumindo aqui, tá? Simplificando. A ditadura e depois a Nova República, tá? Em que período da história do Brasil essa nossa fantasia vai se passar? Eu acho que para ter fantasia tem que ser um período onde a galera ainda usa cavalo. Então, peraí, se tem que ser uma época que usou cavalo, a gente tem que ir do Império pra trás. Do Império pra trás. Do Império pra trás. Mas tem que ter, já tem que ter os africanos, Já africano, índio. Pra gente usar essa cultura toda. Aí é outra coisa, então vamos ter que capoeira definir. já vai existir. A capoeira. Aí a gente vai ter que definir algumas coisas. Vamos definir algumas coisas. Toda fantasia precisa de raças. Sim. Então, se a gente for pensar nesses povos e raças desse período mítico brasileiro, quem seriam esses equivalentes aos elfos, os orques? Os curupiras seriam uma raça ou seria uma criatura mística de... Eu acho que os curupiras deviam ser uma raça meio indígena. É, exatamente. Certo. Eu acho muito legal. Que são guardiões elementais da floresta. Mas eu acho que o curupira, ele tinha que ser tipo um ser elemental. Sabe, por exemplo, quando você tá andando na floresta assim, e aí você vê o cara lá pegando fogo e tal. Tipo, não uma colônia de curupiras, mas tipo um ser místico que defende o território, tá ligado? Ele nem precisa defender a natureza em si, ele pode defender só o território dele. Mas não existe um curupira só. Não. Coisa Ele assim. ser meio árvore assim, tá ligado? Você passa, ele é meio árvore assim, aí legal, hein? explode a cabeça dele. Mas daí então ele é uma criatura. Imagina essa criatura que tem fogo na cabeça e é feito meio de árvore. Então. E aí, de repente, você tá andando no meio da floresta, você é um caçador, você se perde no meio da floresta, e de repente várias árvores acendem uns galhos assim, ó, no meio da noite, e esses caras percebem que estão cercados. Legal, então. Legal, gosto. Da Então, hora. é uma raça, um povo, eles podem ser tipo os elfos. Do povo. Pode ser. Eles vivem na floresta e protegem a floresta. Só que eles são mais roots. Mas o fogo é um deles fogo místico. é um fogo verde, tá ligado? É um fogo verde, é um fogo natureza. É um fogo vegano. É um fogo vegano, Fogo natural, gás natural. É um fogo de soja. É um fogo que não é inflamável, não faz o menor sentido. É um fogo de soja. Inclusive, um elemento que seria muito legal ter nessa fantasia seria a cidade mística de Acacor. Já ouviu falar? Ou Acacor. Ela é considerada uma espécie de Eldorado da Amazônia. Sim, pode crer. Seria muito legal se a gente tivesse esse império, o Império de Acacor, lá no meio, vivendo no meio da floresta. Tem um hospital com esse nome. Eles são especialistas em cura, né? Então seria o Lar dos Clérigos. Ele seria isso! O Lar dos Clérigos. Mas eles curam as pessoas. Agora, os clérigos seriam o curupira? Não Já que acho. os curupiras São os protetores. Não, acho que eles têm que ser meio que um pajé, porque assim, na fantasia europeia, os clérigos são relacionados à igreja católica. Exato. Nós temos esse povo que guarda a floresta. Certo. São os curupiras. Os veganos. Aí você tem lá a cidade de Acacor, Que eles não fazem parte. que não faz parte também do hospital. Do território do Hospital. Que outros povos nós temos aí? Eu acho que os sacis poderiam ser um povo, coisa meio diabrete, assim, tá ligado? Tipo uns goblins. Tipo uns goblins. Porque o saci, que eu saiba, em sua essência, ele é arteiro, ele gosta de fazer. É um trickster. Ele sacaneia, Então, né? mas a gente mudou um pouco a anatomia do curupira pra ele ficar legal. Como que a gente mudaria a anatomia do saci? Eu acho que ele tinha que ter uma perna grande? Não, eu acho que ele teria que ter a orelha pontuda. Tem que ser meio goblin mesmo, né? Ele pode ter a pele realmente preta, né? Não é negro. Preta. Ele é preta. Pega um carvão. Cheio de carvão. Tipo à noite, né? Tipo, ele tem que ser realmente
preto. Ele pode ser um negócio meio Jin mesmo, meio gênio. Por isso que parece uma perna, sabe? Aquele rabinho. Pode ser boa. mesmo. Por isso que eles podem dizer que, furacão. pode ser que essa noção mesmo. de que ele tem uma perna seja, na verdade, o funil. O funil do vento, né? É porque ele tá sempre relacionado com o elemento vento, né? O Saci. Ele pode ser um elemental do vento. Mas ele é preso na garrafa. Seria um povo ou um deus? Ah, não acho. Acho que ele acho que tinha que ser uma espécie. Ou tipo elementais do ar. Acho que tô vendo que os seres daqui são bem elementares. Por exemplo, e aí a gente teria que ter os elementais da água, que seria aquele povo da Yara. Tem o Boitatá, não é? Que é uma Da serpentona. Iemanjá, do Boitatá. Ah, é verdade. Boitatá é de fogo. Mas ele é uma serpente de fogo que vem. O boto cor-de-rosa seria da água. Mas Não, peraí, então o boitatá é do fogo. Então Boitatá seria é uma fogo. mistura de caipira com a sereia. Caipira? Que nasceria o boitatá. Caipira? Não seria. Caipira, não. Não seria curupira? Ah, O Boitatá, tá vai. com a caipora também. Então nós temos um povo da floresta que eles fazem um papel parecido com o dos elfos, mas a gente tem várias raças. Aí um que parece meio Goblin Jin, que é o Saci, um outro que parece o Mais élfico. mais élfico, que são meio os curupiras. A diferença é que eles têm um pé meio invertido. Eu acho que eles não deviam ter um pé pra trás, eles poderiam ter um pé meio de bode. 10 dedos? É, um pé meio de bode, ou até, às vezes até meio planta mesmo o pé dele. Pode parecer, boa. porque é meio que uma raiz, assim, parece Não que é necessariamente ser pra trás, assim, igual a gente vê nos desenhos de infantis. É, mas aquela coisa meio Ente. pé de cavalo, assim, né? Mas feito de árvore. É, Ente! Ente é uma ótima referência. Ele pode ser um ente pequeno, né? Tipo isso. Pode ser um ente pequeno de fogo e madeira. Legal, gostei, tô gostando. Esse ambiente Temos tá hostil, né? É mais legal. Agora nós temos que pensar no povo da cidade e o governo, como funcionaria. Bom, nós temos o imperador, concordam comigo? Vai ter o imperador. Certo? A dinastia Bragança nunca saiu do poder neste universo. Tem a família verdade, eu Bragança, acho legal. então, tem a família certo? Bragança. Tem toda aquela lá. política lá, Game of Thrones, né? É. Então vamos pensar assim, ó. Se você tem um problema político, você também vai ter um problema geográfico. Sim. Certo. Se nós tivéssemos um Brasil que na verdade está ainda é um império tentando se tornar império, certo? Ou ele era império e chegou essa galera e falou não. E tentou derrubar o império. A floresta, assim, dentro do ponto de vista do europeu, é como se a floresta estivesse lutando contra ele. Isso. Mas não é a floresta, são seres florestais, os seres da natureza, né? Não, alguma coisa desceu aí na Arnaldo. Agora vem. Ele tava dentro. E aí nós temos um mago poderosíssimo no Nordeste do Brasil. Chamado Lampião. Não, esquece. Chamado Antônio Conselheiro. Achei que você ia falar Paulo Coelho. Antônio Conselheiro é um mago super poderoso que cuida do reino da resistência de Canudos. Ah, mas aí não são épocas São diferentes, épocas diferentes. Não importa, não importa. Não, sabe por quê? Ele Não importa. é do povo do deserto. Porque o Não importa Antônio- porque é legal, essa é outra Então, geograficamente, ele pode ser do povo do deserto. Povo Tem do a deserto. Amazônia de um lado, o povo do deserto do outro. Tem os cangaceiros ao povo do deserto. Aí o povo do Tem que ter os deserto. cangaceiros. Nossa, Sendo demais. que na época, eles já tinham mosquete. Então eles pegavam os mosquetes da galera do Império que vinha, sei lá, como piratas mesmo, eles assaltavam os navios e... É, porque os cangaceiros são os piratas do deserto. Né? Exatamente. Eles são. E aí. Porque eles usam um burrinho no lugar Sabe de que navio. eles poderiam ser tipo aqueles caras do. Sabe aqueles caras do juiz? Do Juiz Dredd? O juiz Dredd? Tem uns canibal que vivem lá no deserto. Tá. Sim. Eles podiam, porque eu acho que seria legal se os cangaceiros, tipo do Lampião, eles fossem meio ciborgue. Mas na história, então, teria que fazer o Nordeste ter evoluído pra caramba, acontecido alguma coisa, se destruído, e aí ficado só as sucatas. Eu já pra sei o eles que se destruiu reaproveitarem, eles. entendeu? Eu já sei o que destruiu eles. Um exército de corpos secos. Os grandes corpos secos. Ah, o famoso personagem desconhecido. Que eu não Grande conhecia, o corpo Arnaldo seco. que me mostrou. O corpo seco. O corpo seco é uma espécie de zumbi da Exato, cultura brasileira. ele fica parado como se fosse uma árvore e quando alguém passa Ele seca o corpo. ele pega. Mas e eles poderiam suga ser energia. controlados pelo Antônio Conselheiro. então não é Então necromante. o Antônio Conselheiro é um poderoso, Então- uma espécie de Gandalf. Então primeiro eles destruíram essa sociedade do Antônio Conselheiro e ele, como um dos únicos sobreviventes, descobriu como controlá-los. Isso mesmo. E ele culpou o governo por isso e ele por isso faz uma resistência tentando criar seu próprio reino. Já temos dois reinos. Já temos dois reinos. impérios pra... A resistência de Canudos versus o Império de Bragança. Mas um necromante, assim, no sertão deve ser muito bolado, né? Porque muita gente morre de fome no E aí- sertão. Não, e aquelas Tem mais, cabeças né? de gado da Sensacional. do deserto?
Ele pode vir montado, né, nos gados, osso assim. Você imagina a dificuldade de invadir Canudos? Um exército de corpos secos, um exército de cangaceiros cibernéticos, um exército de cactos selvagens. E calangos revoltados, né? O que eu queria Em mostrar. cima dos cactos, não. Isso é uma fauna que tinha que existir nessa região do Brasil. Tem uns calangos gigantes. Uns calangos gigantes pra ser montado, cara. Esquece os burricos, eles montavam em calangos. Não, os burricos tem que estar lá também. Tá bom, tem que ter uns concordo. burricos bombados. Verdade. Certo? Mas uns calangos legal pra subir. Aí o cara vai assim, né? Porque o calango ele é O rebolado. calango corre, ele vai rápido. Como é que você faz? Como é que é o calango correndo? E ele tem aquele meio assim, né? Nossa, ele podia ter, eu não sei nem, isso geograficamente deve estar errado, né? Mas ele podia ter um castelo dele no alto da Chapada Diamantina, assim. A Chapada Diamantina fica lá no Nordeste. Não ia ficar da hora? Sim, porque ela é alta, não dá pra você chegar lá. Ela é tipo um paredão reto, velho. Ele podia Podia estar mesmo, podia Não, mesmo. um castelo, mas uma mitologia muito legal. Vamos fazer um RPG Vamos disso. jogar RPG. Pega aí, pra fazer o personagem. Vambora. A gente ainda não colocou a gente em Akakor, que tá lá no meio da Amazônia. Tem que ter gente lá dentro. Quem Qual- tá nesse- Não, a Akakor, ela foi dominada pelos seres da floresta. Na verdade, ela é da floresta. Ela é da da floresta. E Mas é ninguém sabe protegida por qual raça? Qual seria uma raça digna? Será que talvez as próprias sereias pode ser um negócio meio de ouro que emerge assim do Só se ela for dentro do... Ela pode ser submersa no rio. É. Pô, Rio Amazônias, tá ligado? Rio Amazônias. No Rio Amazonas, tá ligado? Porque é um baita do rio, ela podia ser submersa. E Isso quem explica porque protege ninguém encontrou. E quem protege são as cucas, porque elas são meio jacarés, Cuca né? é sinistra, né? É verdade, né? A gente podia ter uma raça de cucas A cuca é europeia, que né? protege. Na verdade. Então acho que ela veio de navio pra cá. Mas se ela é um crocodilo, como é que ela é europeia? Por isso que ela veio de navio, ela veio nadando, né? Mas ela veio da África, ela veio de navio, não da Europa. Ela veio de navio nadando? Que história é essa? Tem mais um povo que a gente esqueceu, os índios mesmos, os nativos. Os próprios índios. É verdade. Estão espalhados aí na floresta, eles podem se unir com os curupiras pra tentar evitar essa invasão. Os índios eles podem meio que que ser servos desses seres místicos da floresta. Meio que eles servem a eles, sabe? Alguma coisa desse tipo. As tribos? As tribos. As tribos indígenas. As tribos indígenas, Os tupis, os guaranis. meio que eles são meio. Eles preenchem Ou todo não, o ou a campo gente- cinza entre esses Ou não, povos, ou né? a gente vai e faz deles uma tribo desenvolvida, assim. O que vocês acham? Eu acho que Pra dar uma pode moral ter. pra Eu acho que eles podiam comandar a Kakor. Justo, Verdade. justo. Verdade. Não é? Tomaram de volta. Você podia ter o pessoal, os tupis lá, comandando o Akakor. Eu gostei. Não é? São os pajés que fazem a porque- magia. Porque eles cura, são né? os pajés são os feiticeiros, os feiticeiros desse povo. E eles têm a magia do desse corpo, povo. né? Porque eles são os indígenas, gente que eles são canibais e tal. Que comiam, quando matava o adversário, pode eles ter faziam um uma- churrascão, pode ter uma parada nesse sentido. A magia. Ou você pode ter uma tribo, o pessoal mais civilizado de Akakor, E a galera e hardcore. você pode ter umas tribos ali periféricas que são eu acho que Só aquelas que que são usam bárbaras. aqueles canos atravessados na cara. negócio atravessado na cara. O pintura mais período, todo pesada. esse campo cinza pode ser preenchido por essas tribos mais Essa galera no agressivas. bang. agressivos. Porque daí a galera, quando for sair de qualquer cidade, vai ter. Agora você imagina que maravilhoso o momento em que esse povo canibal se encontra com os cangaceiros ciborgues que moram Sensacional. perto de Canudos. Isso é uma batalha maravilhosa. Olha, Netflix. Contrata nós e faz esse seriado vai aí. ganhar muito dinheiro. Vai ser muito Eu bom. preciso de uma coisa nessa história toda. Eu preciso que alguém monte em Antas. Porque a Anta Maravilhoso, é um ser muito simpático e eu preciso. Por que você precisa disso? E eu acho a Anta ela merece ser mais reconhecida. E outra coisa que nós Você se precisamos. identifica, né? Talvez. Nós precisamos de exércitos. Pode ter uma espécie Os que é exércitos, Anta. não, o exército de Akakor anda montado em andas Ah, eu gigantes. gostei. Da mesma forma que o povo da Caipora anda montado em javalis gigantes. E da mesma forma que o exército aéreo de Akakor, Aéreo? sim, eles têm uma força aérea. São araras. Pra segurar com mosquete, né? Tem Gigantes, coisa- araras gigantes, igual as águias do Senhor dos Anéis. Gostei. Nossa, eu não sei qual clã você participaria nisso, porque eu tô achando todos legais. Realmente, de fato. Eu ia pro cangaceiro, porque O cangaceiro é legal. meu hein? coração. Meu, tá acho que eu iria dos Palmares. Não, eu ia ficar com os Bragança porque eu ia querer desfrutar dos Você é o Bragança. branco, que quer eu- pegar e é, dominar, eu e sou- matar, eu sou e a elite forçar o heterossexual, cristianismo. Não, mentira, eu ia ser o que monta na Anta, porque eu quero uma Anta. Tá, entendi. Ou a própria Pode Anta. roubar. Você sabe, né? Você é cangaceiro. Justo. A gente precisa de uma representação dos africanos. Com certeza. Que seria algo como Capoeiristas. Palmares.
o reino de Palmares. Palmares. Certo? Os capoeiristas. Sim, olha esse pessoal que legal. tem uma arte marcial que eles voam. E eles amarram umas facas na perna pra na hora do giro sair cortando. Eles são conhecidos como pirocóptero mortal. Nossa. E eles invocariam certos... Inclusive os sacis poderiam estar do lado desse pessoal. Ou eles podiam dar um jeito de dominar. O saci podia ser um povo que não tá nem aí, que só quer saber da zoeira. É, eu acho que é. Eles só querem saber do baile funk que eles fazem no meio da floresta. Nossa. Eles são BR mesmo. Eles são do carnaval que eles fazem lá. E... Só que algumas pessoas lá no Palmares, eles têm uma técnica, que é a técnica da peneira. Isso, que eles conseguem prender alguns sacis pra fazerem a vontade deles. Aí eu gosto. E aí o lance, eu acho que isso pode até criar uma inimizade entre os sacis, hein? Deles ficarem meio que, tipo, querendo lutar contra... Olha que da hora. Pessoal de Palmares. Ia ser legal, porque eles estão aprisionando os... Aliás, acho que todo mundo podia tentar aprisionar os sacis. Eles podem ser um ser meio que um gênero, um mega poderoso, que ele pode te conceder poderes. E aí a galera tá meio que em busca desses sacis. Ixi, aí ó, tô falando que os sacis são poderosos. O pessoal lá dos capoeiristas, eles já tem alguma magia descendente dos africanos, assim, pode ter alguma coisa meio tribal. Pode crer. Eles fazem as rodas, né, de magia deles. E cada um segue o seu Deus, né, também ali. E aí o pessoal fala, eles são cristãos, então eles não têm um... Aí a gente também teria esse conflito, que é o conflito, por exemplo, que a gente vê em Game of Thrones, das religiões, né, a fé dos sete, os antigos deuses e tudo mais. Porque aí você teria, o povo de Bragança seriam cristãos, Isso. certo? Já o povo do Palmares adoraria os deuses da África, certo? E eles ficariam onde geograficamente, assim? Porque aqui, ó, estão os corpos secos com o conselheiro. Leste. Aqui tá A Cacor e a Cacor. A treta tá do meio pra cima, né? Que a treta tá do meio pra cima. Porque o que vai fazer do sul do Brasil, por exemplo? Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Eu não faço a menor ideia. A minha terra tem o céu azul. Músicas com o sul, azul. É só olhar e ver. Você que não conhece o meu estado está convidado a ser feliz neste lugar. Pode ser um negócio meio Game of Thrones, de um inimigo desconhecido tá vindo pra acabar com essa galera inteira. O pessoal tá se matando lá em cima e não percebeu que tá vindo alguém ali. Que os gaúchos estão vindo. Vamos com suas galochas, né? Com seu chimarrão. Não. Com suas boleadeiras. Então, mas o que tornaria... tornaria todo um exército de chimarrão. De gaúchos e com seus lenços, seus chapéus e seus bigodes. Bigodes maravilhosos. Mas eles seriam descendentes de qual origem, assim? Eles são europeus, vikings. Então, eles têm descendências alemãs, não é? Eles são meio vikings. Então eles podem ter uma influência meio viking, realmente. Só que se eles vão atacar o resto do pessoal, eles precisam ter algum elemento místico também. Algum elemento mágico. Se a gente for pensar na Europa, quem é que tem uma bebida mágica na Europa? O pessoal do Asterix. O Asterix toma uma bebida mágica que torna eles poderosos. Então o pessoal do sul... Então eles são o chimarrão. Isso que é o chimarrão. É o que você toma e vira uma espécie de povo do Asterix. Eles podem ser meio alquimistas também. Eles ficam boladão, Eles podem ser uma coisa meio alquimista também, que eles fazem vários tipos de chimarrão. Eles misturaram essa essência de lá com alguma coisa aqui do Brasil que tornou eles loucos. Vikings mesmo. Eles viraram meio Berserker. Eles viram no Berserker Mode. Porque o sul tem muito imigrante europeu. Alemanha. 7-1. Esse pessoal todo que eles vêm de eles podem representar uma força estrangeira tentando invadir. Se você pegar, por exemplo, o Brasil, se você tem que pegar Game of Thrones, você vai ver que existem lá os Ândalos e os primeiros homens. Os primeiros homens já moravam, os Ândalos vieram de outro lugar. Eles são os Ândalos. Se a gente pensava... Daí a gente põe um V na frente e são os Vândalos. Na verdade, os Vândalos... Aliás, digressão histórica verdadeira aqui. Uma informação importante. Coisa rara aqui, hein? Coisa rara. Pera aí que agora eu vou até... O nome Vândalos vem de um povo bárbaro da Vandália. Porque é o único lugar do Brasil que neva. Agora eles estão verdade. É o único lugar do Brasil que estão vindo de lá, então eles estão trazendo essa carga que suga a energia natural, Eles já congelaram toda a Argentina, congelaram tudo que está embaixo. Eles estão subindo com gelo aqui assim. Eles estão então na verdade nós temos que criar que eles não vieram da Alemanha. Eles vieram da Antártida. Isso aí, gostei. Eles vieram, é um povo da Antártida. Gostei mais. Que tá vindo e dominando o mundo do sul pro norte. E eles têm essa fórmula que os feiticeiros deles, os
destruída, sei lá, que eles têm. O sul é tomado por esse pessoal Da Antártida, é isso que a gente... que tá vindo da Antártida invadindo, eles são imigrantes. Tomam essa bebida super forte chamada chimarrão ou tererê. É uma bebida mágica. É uma bebida mágica, tipo a poção do Asterix. Agora, quem é que tá com maior dificuldade nessa história? O pessoal de Bragança. Porque aparentemente eles não têm nenhum auxílio místico. Eles devem... Então o que eles provavelmente têm? Uma tecnologia muito forte, que provavelmente o roubo dessa tecnologia, da sucata tecnologia, é que gera a força ciborgue lá, as próteses do povo do cangaço. Gostei, exatamente. Pode ser. Eles são os caras tecnológicos, tipo tecnologia do He-Man. Do pessoal lá que tem aquela fortaleza toda. Mas eu acho mais uma pegada steampunk, Uma uma parada meio a vapor. Entendi. Eles são mais ricos, então. Tem a grana. Porque A grana, Batman já sabia, né? A grana já é um poder. Então. Talvez o maior, né? Então esse também é o pessoal. Agora a gente poderia também, eu acho que tem um povo que precisa existir também nesse... Mais um. Então é o povo que eles são os operários do subterrâneo. Eles são uma espécie de... essa coisa do subterrâneo. Ele gosta, né? Eles são os operários do subterrâneo. Queria ser a topeira aí outra vez. Né? Que eles têm só 9 dedos. Mais um. E eles são vermelhos. Por quê? E adoram a estrela. Por quê? Porque eles adoram a estrela? Porque eles não veem. Eles não veem o céu. Então eles adoram a estrela, são avermelhados, peludos, têm só 9 dedos e vivem debaixo da terra trabalhando como escravos. Eles uma topeirinha? Se falasse que era octópode, eu ia achar que era uma referência política. Pensa comigo. Eu acredito que não tem nenhum. Comigo. Não, acho que não deve. Obviamente nenhuma associação Eles política. são um povo vermelho que adora a estrela. O símbolo que eles colocam em tudo é uma estrela amarela. E eles são peludinhos e só tem 9 dedos. Certo. Vivem debaixo da terra, trabalhando. É como os anões, eles serão o equivalente dos anões do porque tem que Tolkien. ter um anões, né? Tem que ter esse povo operário. Esse povo, eles são operário. Mas eles trabalham pra quem lá em cima? Não, eles são tipo umas formiguinhas, eles trabalham pra eles mesmos. O problema é que em algum momento da história vai gerar um cara nesse povo, um líder desse povo. Lá vem. Que ele vai tentar tomar o poder também de sair do subterrâneo. Quer pegar o Brasil também. Também quer pegar o Brasil pra ele. Mas da onde que eles são? Eles são de todo o Brasil embaixo da terra, assim? Eles são todos os... Esse povo tá esparado, eu acho que eles deveriam estar um pouco espalhados pelo Brasil e são chamados de os vermelhos. Os vermelhos. Agora... E eles são hostis. Agora... Eles são hostis principalmente quando você fala mal do líder deles. Aí eles ficam loucos. É um outro elemento que nós temos que colocar nessa história. Onde é que o futebol entra nessa história? Pra mim, o futebol seria uma espécie de quadribol. Mas eu não consigo encaixar o quadribol fora da escola. Então, mas pode ser tipo uma Olimpíada. Eu também acho. No campeonato tem todos esses povos em que eles... Rola uma guerra fria. Eles param a campeões guerra. Os que dominam. Acho que o time que perde morre no campo. Tem que ser uma fita dessa, assim. Entendeu? ser. Ou o time que toma uma sainha. Tomou uma caneta, você morre. Pode ser uma pegada de jogo político. Eles poderiam, pra conseguir manter a paz nesse império, porque os reinos estão bem igualados, eles poderiam fazer um torneio anual, que seria um campeonato de futebol anual, e da mesma forma que com os astecas, se você perdia o campeonato, você morria. Era sacrificado pros deuses. E aí o povo que ganhasse poderia ser o povo que governava durante aquele ano. Governava onde? Governava tentava manter a paz entre todos Então, esses... a Copa do Mundo é a coisa mais importante nesse reino. É, bem parecido com o Brasil. Não. E aí é a única coisa que mantém o sentimento patriótico dele. Eles têm esse momento desse campeonato anual. E aí a gente conseguiu uma forma de conciliar todo esse povo vivendo em paz. Você falou que destruírem. Eles podem estar fazendo essa Copa, porque assim, como os bichinhos da terra lá, os vermelhinhos, eles são fascinados por estrela. Quando você ganha uma Copa, você ganha uma estrela. É verdade. Então, eles podem estar usando Mario. isso pra ganhar influência desse povo. Quem Ou ganhar a pra Copa ganhar fica com a influência O lance deles. deles é só ganhar a estrela. Os vermelhos só ganham esse time que tem 3 estrelas, então eu vou ajudar esse povo. Estrela, eles ficam assim, estrela. Que bonitinho. Você sabe que... E é assim nosso cenário político pra esse nosso O cenário político gira em torno do futebol.
que é, né? As batalhas tinham que ser assim. Muito diferente do Brasil. As batalhas tinham que ser assim, então. Agora você vai dominar o terreno, os caras falam, marcar uma pelada. A partida dominou o terreno, só que aí não tem falta. Em todo casamento tem que ter uma partida de futebol. E é aí que eles disputam também a parte política. É igual aquele julgamento por combate do Game of Thrones. Julgamento por pênalti. Aí tem um motivo. Penalidade máxima. Pênalti é quando é penalidade máxima. Perdeu, cortou a cabeça do cara. Sim, realmente, faz mais sentido a penalidade. Pronto. Sim. E a falta também, porque quando você faz uma falta, você perde a perna e ela faz falta. Né? Você sente falta da perna, não? Não, tudo bem, continua. Então, esse é o mundo que nós criamos, né? É igual você pensar num... se você tem uma ideia, que nome nós daríamos pra esse mundo, né? Boa. Dessa mitologia fantástica do Brasil, esse Brasil, né? É muito melhor Que nós criamos. Muito melhor do que muito mais interessante. Quem é Monteiro Lobato? Quem é Machado de Assis? Quem é essa de Queiroz? Quem é... Paulo Coelho. Eu tentei lembrar o nome de algum autor de novela, mas eu não lembrei. Aliás, vocês sabem quem castrou Alves? Castrou quem? Quem castrou Alves? Eu sei, essa eu sei. Quem castrou Alves? Machado de Assis. E essa é de Queiroz. A piada. Por que essa? Essa piada. Qual reino vai ter mais Qual você seguidores? Você é dos vermelhos, você é dos Bragança, você é do pessoal lá de Canudos, dos cangaceiros, você é de Acacor, ou você é um berserker gaúcho? Né? Coloca aí nos comentários. E se faltou alguém, sugere aí pra gente colocar. Ou um dinossauro do Acre. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha essas coisas todas que vocês sabem, curte, compartilha e tal. E avante, digressores! Gigante pela